Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e o nosso novo apoiador cultural que já esteve conosco em outra ocasião, Restaurante Fest Bistrô. O primeiro restaurante vegano do interior do Rio Grande do Sul, que fica ali na rua Venâncio Aires. E hoje, com muita alegria, eu estou trazendo o meu amigo, seu Antério, deixa eu ver o sobrenome dele aqui, Antério Aich, da Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, que é a nossa apoiadora cultural, a SEDIC. E o seu Antério é um trabalhador da casa há quantos anos, seu Antério? Há mais de 15, 20 anos. Mas isso não interessa agora. O seu Antério vai dizer daqui a pouco. Seu Antério, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para nós bater um papo hoje aqui sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Eu também agradeço o retorno, né, porque eu já estive aqui uma vez. E é uma satisfação poder conversar um pouco sobre doutrina espírita e, de modo especial, sobre questões da mediunidade. Perfeito. Hoje o nosso papo vai versar em cima de dirigentes esclarecedores de reuniões espíritas. Dirigentes, melhor dizendo, e esclarecedores, correto, seu? Mediúnicos. Agora, para dar um início no nosso bate-papo, para aquelas pessoas que não sabem, o que é uma reunião mediúnica? Isso a gente define em poucas palavras. É o intercâmbio, ou seja, uma conversa entre os moradores do plano físico e os moradores do mundo espiritual. É isso aí. Agora, normalmente, né, seu Antério, as reuniões mediúnicas são feitas no centro espírita, na casa espírita, na sociedade espírita, na associação espírita, como são muitas hoje, né? Isso. Agora me diga uma coisa, fazer uma reunião mediúnica em casa, isso aí é aconselhável, não é? Não tem problema? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso faz parte da questão evolutiva, né, da prática espírita. No passado era muito comum, né? Até muitas das casas espíritas que existem hoje pelo Brasil e pelo mundo iniciaram nas residências, porque não havia casas espíritas, o espiritismo era pouco conhecido. Então os idealistas, eles geralmente começavam em casa e não havia problema nenhum. E até hoje a gente, como se diz, às vezes estimula pessoas que, vamos supor, mudam de residência aqui de Santa Maria para uma cidade pequena, por exemplo, que ainda não tem nenhuma atividade espírita. Então é claro que tem que se começar de algum jeito. Então é natural que a pessoa vai começar a formar um grupo de estudo, mas nessas circunstâncias, não tendo outros meios, a pessoa poderá fazer, vamos assim dizer, na garagem, num local um pouco mais preservado, mas é possível sim em circunstâncias especiais. Fora, no normal, sempre é recomendável que seja feito sim
nas casas espíritas. Muito bem. Esse é o recomendado. Agora, nas casas espíritas hoje, certo? Quem é que tem, como é que eu vou lhe perguntar, quem é que tem condições de participar da reunião mediúnica, das reuniões mediúnicas? Olha, de um modo geral, todos teriam. Todos aqueles, claro, em princípio, que têm um conhecimento mínimo. E o ideal seria, para uma pessoa participar de reuniões mediúnicas, seria estar participando de grupo de estudo. Né? Isso é condição sine qua non. Não digo que seja assim estrito, mas é uma boa orientação. Porque até porque o coordenador de uma reunião mediúnica, ele poderá avaliar melhor o candidato, se esse candidato estiver participando de um grupo de estudo. A assiduidade, a pontualidade, o interesse no estudo, tudo isso poderá ser avaliado, isso é importante. Agora, médium, e eu tenho aqui, como é que é? Esclarecedores de reuniões mediúnicas. Quem são os esclarecedores das reuniões mediúnicas e médium? Como é que eu vou perguntar? Ambos podem ser a mesma pessoa ou tem médiums e esclarecedores de reuniões mediúnicas? Sim, ambos são diferentes. Né? Então, o médium é aquele que realmente dá a oportunidade ao espírito se manifestar. E o esclarecedor ou dialogador, muito conhecido ainda como doutrinador, é o que então vai manter a conversa com o espírito manifestante. Me diga uma coisa, esse que o senhor falou, como é que é? O esclarecedor de reuniões mediúnicas, é o mesmo que, eu não sei se antigamente se chamava de coordenador dos trabalhos? É ele não quer dizer que tenha que ser o coordenador. Ele pode ser coordenador e esclarecedor. Ah, são duas pessoas distintas. Pode ser duas distintas. Ah, certo. Quer dizer... Até porque hoje, o que acontece? Já grande parte das reuniões mediúnicas tem mais de um esclarecedor. Esclarecedor é aquela pessoa encarnada, por exemplo, digamos, seu Antério, que vai esclarecer para o espírito manifestante, muitas vezes, não é, seu Antério? Sem saber exatamente a situação dele, do espírito, lá no mundo espiritual, que muitas vezes nem sabe que desencarnou, né? Nem sabe que morreu, em outras palavras. Esse é o papel do esclarecedor também? Esse é o principal papel. Esse é o papel, porque ele, dialogando com os espíritos manifestantes, vai exatamente ajudar aquele espírito a se situar. Mas, seu Antério, me diga uma coisa que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas das pessoas, inclusive de aqueles espíritas iniciantes, por exemplo. Como é que o espírito, algumas vezes, para não dizer muitas vezes, vem ali na mesa mediúnica, né? E não sabe que já desencarnou, não sabe que já é um espírito, que não pertence mais ao mundo dos encarnados, ao mundo entre aspas, vivos. Como é que se explica isso? Como é que ele não sabe disso? Não sabe porque a continuidade da vida, ela é uma continuidade mesmo. É tão semelhante? Sim, a vida realmente continua. Porque seria parecido com a pessoa que entra no seu quarto e tira a roupa. Não muda nada, não é isso? Sim. Ela continua sendo a mesmíssima criatura. A desencarnação, ou seja, tirar a roupagem carnal, é a mesma coisa. Então, um número muito grande de pessoas, podemos chamar assim, que debandam para o novo mundo, ou para o mundo de origem, e não se dão conta de que passaram por essa transição. Porque os espíritos se enxergam lá no mundo espiritual, digamos assim? Como são. Como são.
exatamente. Isso, o distúrbio muitas vezes é tão grande, né? A confusão é tão grande que o espírito não se apercebe que já não é mais material. Exatamente, e leva muito tempo. Eu só queria aproveitar para dizer uma coisinha, retificar uma coisinha que o irmão falou da mesa mediúnica. Sim. Então não existe mesa mediúnica. Né? A mesa é um móvel que pode ser usado e pode ser dispensado. Claro, sem dúvida. Então nós... não que a não mesa... não se chama mesa mediúnica, né? Reunião mediúnica ou sessão mediúnica. Não significa... Não quer dizer que é a mesa que tem a mediunidade, né? Para o leigo, ele pode imaginar que a mesa tem uma função aí na mediunidade. Ela não tem função nenhuma, a não ser para nós... apoiar o papel. Apoiar o papel ou qualquer coisa. Tá certo. Agora, seu Antério, de que forma as mensagens na reunião mediúnica são recebidas? Bom, elas são recebidas pelos médiuns, naturalmente, mas o grande papel hoje em dia das reuniões mediúnicas não é receber mensagens. Não é receber mensagens. É socorrer esses espíritos que são aos milhões. Né? Então a espiritualidade tem um trabalho muito intenso para esse socorro, para levar essas criaturas ao entendimento do que aconteceu. O sofrimento não cessa com a dita morte. Né? Por quê? Porque, como nós falamos, a vida continua. Então, a morte física não livra ninguém dos seus problemas de saúde, poderíamos dizer. Né? Alguns espíritos, dependendo do qual era o seu problema, a sua doença, digamos aqui, eles podem levar para o mundo espiritual. Pode não, leva. E isso lá são tratados. Lá são tratados. Exatamente. Lá são tratados e esse tratamento ele pode levar anos lá também. Pode levar alguns dias, como pode levar alguns anos. É a situação de cada um. Então, o que facilita essa reentrada no mundo espiritual e esse tratamento mesmo, que vai ser mais devagar ou mais rápido, é o tipo de vida que ela levou aqui. Certo. Então isso é fundamental. Então uma pessoa que tinha uma vida relativamente controlada, regrada, já tinha e aceitava essa noção de continuidade da vida, da imortalidade. Então tudo isso auxilia para a rapidez dessa recomposição. Dessa adaptação. Adaptação. Lá no mundo espiritual. Ou poderíamos até dizer readaptação, né? Porque todos viemos de lá. A nossa origem é lá. É lá. O mundo da verdade é o mundo espiritual. O nosso é um mundo transitório que pode durar mais ou menos tempo, como a gente sabe. Perfeito. Seu Antério, nosso tempo, os primeiros 15 minutos estão encerrando, certo? Mas o nosso intervalo são apenas 45 segundos e a gente já estará de volta, mas não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, da onde que o seu Antério, meu amigo, provém da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e o nosso novo apoiador, Restaurante Fest Bistrô, o primeiro restaurante vegano do interior do Rio Grande do Sul, ali na Venâncio Aires, pertinho da Floriana. 45 segundos e a gente já estará de volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Uma conversa pode transformar uma vida.
Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E eu quero corrigir uma falha minha, lamentável, é que eu disse que seu Antério pertence à Sociedade Espírita Divulgadora Cultural SEDIC, quando que na verdade ele pertence à SEDIC, mas também, me perdoem os meus amigos lá do Lar de Joaquina, o seu Antério também faz parte, né? Colabora, trabalha também no Lar de Joaquina. Ao presidente Jefferson, que estará aqui na semana que vem. Jefferson, me desculpa, não vou cometer mais essa falha, nem com o seu Antério, nem com vocês. Seu Antério, dando continuidade ao nosso assunto sobre reuniões mediúnicas e dirigentes espíritas, digamos assim, como é que a gente sabe que uma determinada mensagem recebida naquela reunião provém de um espírito, digamos, já esclarecido, como se costuma chamar um espírito de luz, ou se é um espírito trevoso, ainda brincalhão? Como é que a gente consegue identificar isso aí? O livro dos médiuns nos dá todas as informações a respeito, principalmente os itens 267 e 268. É uma verdadeira... Eu acredito assim que os irmãos espíritas, dirigentes e médiuns, se estudassem esses dois itens do livro dos médiuns, 267 e 268, e ainda o item 12 da introdução do livro dos espíritos, estariam com todo o conhecimento suficiente para fazer essa identificação. Né? Então, os espíritos são identificados por aquilo que eles dizem, da maneira como eles dizem, ou seja, pela linguagem. Então, a linguagem diz tudo. Pode ser o nome mais famoso que o espírito possa assinar, mas se a linguagem não for condizente com essa categoria, nós podemos tranquilamente rejeitar. Existem casos, então, digamos que determinadas mensagens são rejeitadas, deixadas de lado. Sim, não são divulgadas. Sim, evidentemente. Mas isso, para essa questão das mensagens, hoje em dia existem médiums assim mais categorizados para esse tipo de coisa. Isso não é muito comum nas reuniões mediúnicas habituais, porque as reuniões mediúnicas habituais elas são mais destinadas ao socorro desses espíritos ditos sofredores. E também aqueles espíritos que são os que ainda procuram, através da vingança, perseguir possíveis adversários, tanto desta vida atual como de outras, e assim por diante. O senhor tem experiência, creio que sim, até essa é uma pergunta que talvez eu nem devesse fazer para o senhor, de espíritos que chegaram na reunião mediúnica em busca de vingança de determinada pessoa que não necessariamente está ali e que saiu dali ciente de que ele está prejudicando mais a si próprio do que a própria pessoa a qual ele deseja a vingança? Já aconteceu isso? Sim, isso é comum. É comum. Quase todos os espíritos porque eles não vêm assim por conta própria a reunião mediúnica.
Essa seria a minha próxima pergunta para o senhor, certo? Eles são... Tudo que acontece na reunião mediúnica é planejado pela equipe espiritual. Então é a equipe espiritual que recepciona ou até vai buscá-los, onde quer que estejam, de acordo com essa possibilidade. Ou seja, o espírito ele tem que intimamente revelar desejo de mudança. Ele precisa querer mudar. Ele precisa querer mudar. Porque muitas vezes o sofrimento é tanto dele que chega uma hora que ele pede socorro. Pede, sim. Esse é o normal. Pode levar mais ou menos tempo, isso depende de cada um. A coisa é tão diferenciada que pode levar alguns anos, algumas décadas ou até alguns séculos. Certo. Porque o tempo, a percepção do tempo, né, no mundo espiritual é diferente, da nossa percepção do tempo aqui. Né? E parece que o espírito vingativo, ele percebe menos ainda essa questão do tempo. Ele fica tão fixado, tão focado naquela ideia que realmente... Agora, seu Antério, como é que eu vou lhe perguntar de forma muito clara, muito mais para o telespectador do que propriamente para o senhor? Cada sociedade espírita, cada centro espírita, seja o nome que a gente quiser dar, existe por trás dele uma equipe espiritual trabalhando ali, dioturnamente? Sim, existe vamos assim dizer, um edifício extrafísico. Um edifício não significa dizer que seja como os nossos moldes de edifício aqui, ou... mais ou menos parecido. Um hospital, Até porque tem que ser meio parecido, porque o acolhimento dos espíritos, eles têm que encontrar um ambiente, vamos assim dizer, mais familiar, mais parecido. Então é bastante parecido, sim. Tem pavimentos, tem salas, tem auditórios. E isso em cada sociedade espírita, em cada centro espírita? Sim, tudo depende também, vamos assim dizer, da seriedade com que a casa, as reuniões que ali acontecem, levam em conta esse trabalho. Né? Então depende muito da harmonia entre os membros do plano físico, isso é muito importante tudo. Porque nós encarnados, nós interferimos no mundo extrafísico, muito mais do que imaginamos. E assim como eles interferem no nosso mundo físico, muito mais do que também nós imaginamos. Isso, Agora, não sei se existe. Quais são as fases de uma reunião mediúnica? Como é que inicia? Como é que é o recheio? E como é que termina? Simplesmente falando assim, seriam 3 fases. Né? O início, ou seja, a preparação. De que consiste essa preparação, por exemplo? A preparação pode ser assim de várias maneiras. Uma das coisas mais recomendadas hoje em dia é que uma reunião mediúnica seja precedida por um grupo de estudo. Então, esse grupo de estudo, além de proporcionar o conhecimento espírita a nós encarnados, ele faz aquela vibração, vamos assim dizer, mais elevada. E essa elevação, essa preparação, essa vibração mental mais elevada, vai naturalmente facilitar o intercâmbio mediúnico. E, claro, pode-se iniciar a reunião mediúnica com uma leitura, que não é necessária se ela for precedida por um grupo mediúnico já, uma prece que se pode orar por todos os elementos da sociedade, pelo Brasil, pelo mundo, enfim. Pode-se mencionar determinadas pessoas que estejam doentes e que a gente queira auxiliar.
Então não existe no espiritismo não existem normas fixas. Nada estático. Nada estático. Perfeito. Então cada agrupamento espírita ele pode tranquilamente, com ampla liberdade, formular a maneira como ele vai iniciar. Agora, reunião mediúnica marcada para as 20 horas de segunda-feira, certo? Mas quanto tempo antes a espiritualidade já começa a trabalhar em função daquela reunião mediúnica para as 20 horas? Não há, como se diz, não dá para fixar nenhum horário, porque a espiritualidade ela sempre está trabalhando e sempre está vendo quais os espíritos que poderão ser levados à reunião mediúnica, no caso. Muitos, aqueles que já têm condições de entender, já são levados para o grupo de estudo, para eles ouvirem, escutarem. Também fazem parte do grupo de estudo, só que na espiritualidade. Então podemos assim dizer que a espiritualidade, o trabalho é 24 horas. É permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perfeito. É permanente, não... Porque há espíritos que eles estão observando aí há décadas. Ninguém está, mesmo aqueles espíritos que estão nas chamadas trevas e abismo, ninguém está esquecido. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, temos o nosso cadastro no plano espiritual superior. Perfeito. Então tudo é acompanhado, ninguém está esquecido. Seu Antério, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos para encerrar o nosso programa. Mas antes eu vou lhe fazer uma pergunta bem pequena para uma resposta bem curta também. Qual é o tempo ideal de uma reunião mediúnica? O tempo é bastante elástico. O normal que a gente usa é mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10 minutos, Certo. 1 hora e 20 minutos, uma coisa assim. Mas não há limite nenhum. Conta-se que os trabalhos do Chico Xavier iam até 2, 3 horas da madrugada. Certo. Então não há limites. Então a gente sabe que muitas vezes há certas ideias, talvez de pessoas que não estudaram muito bem o tema, esse assunto, mediunidade, e eles acham que não pode se estender muito. E até o término de uma reunião mediúnica também ela tem que ser flexível. Perfeito. Né? Porque o médium, ele não funciona como um relógio, como uma máquina. Ele tem as suas dificuldades, o espírito que vai ser socorrido também tem as suas dificuldades, então a reunião nem sempre pode terminar exatamente naquele minuto, vamos assim dizer, pré-fixado. Por exemplo, das 20 às 21. Das 20 às 21, pode ir até 21h05, Certo. 21h10, 21h15, sem problema nenhum. Nós temos compromissos externos à casa espírita, mas a espiritualidade não tem Não, ela compromisso. funciona ali 24 horas por dia, não há problema nenhum. Perfeito. Eu acho que você que está iniciando, que está nos assistindo, deve ter recebido, com certeza absoluta, muitas informações a respeito do que se passa numa reunião mediúnica que a gente vê e aquilo que a gente também não vê, né, seu Antério? Exatamente. Seu Antério, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje, e deixo os últimos segundos aí para o senhor, se quiser deixar uma mensagem no ar, fique à vontade. O que eu poderia dizer é que a mediunidade é de fundamental importância para a doutrina espírita. Não podemos descuidar dela, devemos incentivar o seu exercício, porque a doutrina espírita ela surgiu através da mediunidade e vai se manter íntegra através da mediunidade. E é um manancial imenso para ser estudado. Hoje em dia, com qualidades de livro como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e assim por diante, é um assunto realmente inesgotável. Então, aqueles que ainda não participam, eu quero incentivá-los a que eles participem e também dizer aos coordenadores que não sejam rígidos demais na admissão de novos candidatos às reuniões mediúnicas.
As reuniões mediúnicas, elas podem melhorar muito, podem crescer muito mais do que atualmente está acontecendo. E com essas palavras do seu Antério, eu estou encerrando, agradecendo a você que nos assiste sistematicamente, ou a você que recém hoje está nos assistindo pela primeira vez, e dizer que, se você gostou do nosso programa, compartilhe no Facebook para os seus amigos, para divulgar um pouco mais a doutrina espírita. E com essas palavras, mais uma vez, agora oficialmente agradecendo o seu Antério, muito obrigado, seu Antério, eu encerro mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô,